Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $64.050. Bitcoin que continua a queda, chega a testar os 63, mas se segura e agora está acima dos 64. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o mercado das altcoins se comportar bem, se segurar acima, bem acima dos fundos que fez ali no começo da semana. A grande dúvida agora é, será que de onde vai essa queda do Bitcoin? E será que as altcoins formaram um fundo? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero fazer um vídeo bem técnico para vocês, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre o semanal, a gente vai discutir um pouquinho sobre o diário, 4 horas, 1 hora. Depois vamos para análise de sentimento para entender alguns riscos e algumas oportunidades. Também vamos mostrar onde as instituições estão tentando segurar o preço, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá bom? Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre, é pablo.granier. Eu estarei respondendo suas dúvidas no final de semana na caixinha de perguntas, beleza? Vamos lá, senhoras. Vamos começar então falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no semanal. No semanal, para mim, a situação é muito clara. A gente está numa consolidação depois de uma pernada de alta, tá bom? Então a gente tinha rompido aquele padrão, né, no diário, mas a gente está meio que retornando para dentro dele, né, quando a gente pega aqui. Ou seja, não foi um rompimento tão forte assim, né? Então a gente ainda está meio que nessa consolidação. A grande questão aqui é que uma consolidação, depois de um movimento muito forte de alta, com os volumes nos locais corretos. Então, clamar por uma correção muito forte daqui, para mim, não é a principal probabilidade, né? Você lembra de quando a gente estava aqui no 56, 57, a gente estava falando do nosso position trade no Bitcoin, comprando altcoins, estava todo mundo falando que ia corrigir até os 52? De novo eu vejo isso, porque as pessoas esquecem que elas não devem olhar, elas devem olhar para a tendência e não para a correção, né? Então agora todo mundo começa a falar de um topo duplo aqui, eu vi pessoas falando de alvo nos 40, nos 30, cara, não faz o menor sentido, né? Para um topo duplo ter um alvo nos 40, nos 30, a gente teria que romper isso aqui. Mesmo assim, caras, esse alvo não seria nos 30, né? Então, tem gente que começa a falar as coisas, parece que só para deixar os outros com medo, sabe? Então, se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse esse alvo, para que aí sim a gente poderia ter um alvo nos 40, mas seria só se romper os 56. Então, por que estão falando de um alvo, de um topo duplo até os 40, 30 agora? Ou porque não sabe a teoria básica de um topo duplo, ou porque precisam de uma narrativa para acreditar no crash, caras. A gente viu essas narrativas mudarem ao longo do ano, né? Tanto de narrativas macroeconômicas, quanto narrativas gráficas. Quantas pessoas falaram que a gente ia para os 30k quando a gente estava nos 38? Quantas pessoas falaram que a gente ia para os 20 quando a gente estava nos 24? E de novo, caras, a gente aqui numa tendência de alta, numa retração do movimento, falando de 30, 40 mil dólares. E é por isso que eu falo com vocês. Se vocês não tiverem uma estratégia clara, vocês vão cair nesse papinho, né? Pode acontecer? Pode, mas não é a principal probabilidade. Igual não era aqui, igual não era aqui, igual não é aqui, né? Então, narrativa para acreditar no pior sempre vai ter, né? O que a gente tem que fazer é não acreditar nessas narrativas falhas, ainda mais tecnicamente falhas, como esse topo duplo com alvo nos 40, nos 30, e ter uma estratégia clara para acumular. Beleza? Então não acredito nesse topo duplo gigantesco que estão falando. Na verdade, a gente poderia considerar um topo duplo aqui, ó. Isso aqui poderia ser um topo duplo, ó. Aí rompeu o 66, né? Aí a gente teria um alvo aonde? Se eu pegar daqui, vocês sabem que isso aqui para mim é balela, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem a lógica, né? Aí a gente poderia olhar para um preço nos 60 mil dólares. Isso aqui é um topo duplo que foi rompido e tem um alvo. Beleza? Apesar de que isso aqui não funciona no mercado cripto, pelo menos não sozinho, né? Então entenda que vão até inventar questões técnicas e narrativas para fazer você vender seus bitcoins, para fazer você vender suas altcoins. Outra narrativa que eu tô vendo, nossa, tem tanto token agora que as altcoins não vão subir mais.
Cara, eu tô aqui desde 2016. 2017 teve muito mais token que 2016. 2018 teve muito mais token. Depois, a próxima Bull Run, 2021, 2022, teve muito mais token que 2018. Você achou que nessa ia ter menos, cara? Cara, as pessoas, elas gostam de shitcoins. Olha o tanto de meme coin que não serve pra merda nenhuma. Tá, estão sendo criadas. Então é claro que vai ter mais tokens, cara. Os bons vão performar bem, né? Os ruins, não. É por isso que quando a gente fala de altcoins, você precisa ter um portfólio extremamente diversificado. Porque algumas não vão dar bom, né? Então, eu não me sentiria confortável com 3, 4, 5 altcoins. Teria que ter muitas, igual eu tenho, né? Então lembra, cara. Vai ter narrativa de historinha, tem muitos tokens, a altcoin não vai subir. Vai ter narrativa, vai ter a terceira guerra mundial, a macroeconomia, a inflação vai mudar. Vai ter narrativa macroeconômica e vai ter narrativa de análise técnica frustrada ou análise técnica completamente errônea, né? Então, não se esqueça do simples, cara. O simples é que a gente está numa tendência clara de alta. O Bitcoin, nesse ano, ele simplesmente voou. E tudo bem que as altcoins não estão performando tão bem. Mas o Bitcoin, olha só, nesse ano aqui, cara, se eu for pegar do começo do ano, o Bitcoin tá subindo mais de 50% e a turma tá falando de apocalipse até agora. Então, não se perca nas narrativas técnicas, macroeconômicas ou de historinha que sempre inventam a cada movimento de queda. Beleza? E eu sempre falo com vocês, caras, as altcoins estarem caindo, né, hoje elas estão até performando bem, mas as altcoins estarem caindo é algo bom. Como assim, Paulo? É algo bom? Cara, é claro que pro portfólio é ruim, eu tenho muita altcoin hoje em dia, né? Mas a grande questão é que quando você olha de uma perspectiva racional, isso é muito bom. Porque isso mostra que as pessoas não estão especulando demais, né? Quando que eu vou ficar preocupado, vou estar vendendo tudo e as pessoas vão me xingar nos comentários igual foi lá em março? Quando as altcoins começarem a subir mais do que o Bitcoin, né? Então quando a dominância começar a cair, né? Eu lembro ali em março, cara, que essa dominância fez aqui, ela saiu de 55, ela foi para 53, foi uma festa nas altcoins. Foi o topinho aqui de março, né? Inteligência artificial, lembra daquela narrativa do evento da NVIDIA que ia pumpar a inteligência artificial? Cara, isso aqui fez aquilo. Sabe quando a gente vai estar vendendo? Quando algo assim acontecer, olha só. Vamos voltar lá para 2021 para vocês entenderem. Isso aqui, ó. Isso aqui é o momento de você sair do mercado, correto? No momento que eu chamo da famosa bolha. A gente não ainda está num momento que a dominância do Bitcoin está subindo, cara. Então aqui, ó, repara, desde o fundo que a gente formou lá na pandemia, a dominância do Bitcoin subiu, né? E desde o bear market, obviamente, também. É aqui que a gente está. A gente está subindo, com preço subindo, a dominância subindo. Não tem nada mais saudável do que isso. É por isso que o Bitcoin sempre vai ser a minha maior posição nas criptomoedas. Porque o Bitcoin é rei, cara. E o Bitcoin, ele dá uma solidez para o seu portfólio, correto? Então não se esqueça disso. As altcoins estarem caindo é ruim para o portfólio no curto prazo, mas é muito bom para a tendência das criptos no longo prazo e melhor, cara. É muito bom para a gente acumular bons ativos a bons preços. Eu nunca disse para você que seria fácil. Eu nunca disse que era, não, é só você comprar e segurar que vai dar certo algum dia. Eu sempre falei com vocês que você precisa ter uma estratégia. Se não tiver uma estratégia, se for de hold, se acabar com caixa, não vai ganhar dinheiro. E é um fato. É o que sempre acontece, é o que eu vi em 2017, quando nem tinha altcoin direito, era só o Bitcoin basicamente. É o que eu vi em 2020, 2021. É o que eu tô vendo agora de novo, cara. Pessoas desistindo no momento que era para elas estarem comprando altcoins para mudar a vida delas. Mas faz parte. Eu acho que, pelo menos vocês aqui no canal, se eu conseguir influenciar alguns de vocês a não cair nessas narrativas e acreditar nos fundamentos no longo prazo, cara, e fazer compras agora que a gente tá tendo a oportunidade, eu já vou ficar muito feliz, né? E que bom que a gente ainda tá com muitos e muitos membros, que todos os dias a gente fala o que a gente tá comprando e a gente tá vendendo. E eu sei que eu tô devendo o anual parcelado, mas em breve a gente vai disponibilizar para vocês e com uma promoção, tá bom? Show de bola, cara. Então é isso aí. Então, lembre-se, isso é muito bom, tá? Então o Bitcoin nesse momento, no semanal, está em tendência de alta, né? E
E ninguém gritar 30k vai mudar isso. Né? Se romper os 56, a gente analisa. Mesmo assim, eu não vou acreditar nos 30k, por quê? Porque a tendência é de alta. Beleza? Show de bola. Outro ponto importante que eu posso destacar é o curto prazo. O curto prazo está ruim, né? Lembra que eu falei com vocês que a gente rompeu os 66? Então a gente assumiu uma tendência de baixa no curto prazo. Isso não é muito bom, né? A gente vai ter alguns desafios acima. Eu vou traçar o Fibonacci desse topo. Repara que a gente nem conseguiu testar 0,382 da última vez. E que para mim a primeira coisa que eu preciso é de um pivô de alta num tempo gráfico importante. Eu gosto bastante do 4 horas, tá bom? Então eu acho que esse pivô de alta aqui, no 67,300, seria bom. Beleza, o 66,500 seria um primeiro sinal? Sim, vou colocar no 66,700, por quê? Porque se romper aqui, a gente tem que analisar o que está acontecendo no mercado. Por enquanto, a tendência é de baixo. Então, sinceramente, eu não estou muito de olho agora para fazer trades no curto prazo. Tá bom? Eu não acho que é um ambiente muito bom para trades no curto prazo. Eu diria que é um ótimo ambiente para acumulações de longo prazo. Beleza? Então, rompeu 66,700, eu apareço aqui para a gente analisar se o rompimento está sendo bonito e tal. Antes disso, tendência de baixa e tal, tomem cuidado, né? E detalhe, cara, não é que rompeu 66.500 que a gente vai voar, né? Seria muito bom recuperar esse fundo e tal, mas a gente vai ter alguns desafios com volumes grandes acima, então a gente vai ficar de olho. É a primeira zona que, opa, rompeu, tem alguma coisa boa acontecendo, vão analisar para ver se as probabilidades são de continuar subindo. Show de bola? Outro ponto importante que a gente pode destacar é o sentimento. O sentimento tem seus pontos positivos e negativos. Ponto positivo, CVD na mínima histórica, caras. E é o que eu venho falando com vocês, caras. Quantas vezes eu já não vi pessoas falando do CVD, que o CVD não funciona e que é um indicador que dá divergência toda hora. Cara, mas ele funcionou muito bem no último bear market, o CVD subiu, e agora nos últimos bull markets ele caiu, cara. Então ele tá funcionando, né? Então se eu pego aqui as últimas vezes que isso aconteceu, né? Se eu pego aqui, por exemplo, ali nos 38 mil dólares, repara que ele tava formando nova mínima. Se eu pego ali nos 25 mil dólares, 24 mil dólares aqui, ó, ele tava formando novas mínimas. Ou seja, o preço estava consolidando e ele formando novas mínimas. Vocês estão me entendendo, cara? E agora, olha essa mínima que ele está formando, cara. Então, muita gente falando que a bull run acabou, historinha para boi dormir. E, porque agora é diferente. Cara, olha isso aqui. Olha isso, cara. A gente tá há 3, 4 meses, uma merda de consolidação mesmo, tá chato pra cacete e tá difícil o mercado. Mas olha o que está acontecendo. Isso aqui é uma acumulação. Eu posso pegar outras altcoins também, caras. Nem todas estão assim, mas se eu pegar, por exemplo, um ETH, olha só a acumulação. Então as altcoins também estão acumulando. Ainda mais, porque elas estão caindo, né? O Bitcoin está de lado, as altcoins estão caindo, a maioria. Então eu acho que é um ótimo momento para acumular de longo prazo. Talvez ter alguns position trades. Eu mantenho meu trade no ETH, por exemplo. Tá rolando. Eu mantenho meu trade na Solana, por exemplo. Tá rolando. O trade no Bitcoin a gente saiu, né? Quando perdeu os 66 e no topo ali, nos 70 e poucos. Mas é isso, cara. Então, Lido a gente tá num position trade também. Então, assim, eu acho que é um bom momento para talvez olhar para position trades, aqueles que, vai ter que ter um apocalipse no mercado para você ser estopado. Ou seja, meu stop no ETH acho que tá em 2.800 ali. Muito improvável ir lá, né? Ao mesmo tempo que meu alvo tá em novas máximas, né? Enfim, eu acho que é um bom momento para você olhar para investimento. Acho que é um bom momento nas altcoins. Bom momento para você olhar para trades nas altcoins. No Bitcoin, cara, o Bitcoin no curto prazo está feio. Então eu não faria, a não ser que eu estivesse muito pouco exposto. Mas como o Bitcoin é a minha maior exposição, cara, eu sinceramente não vou fazer esse trade daqui, por exemplo. Eu acho muito arriscado, sabe? Eu acho que, apesar de eu acreditar que a maior probabilidade é a gente voltar a subir daqui sem romper os 56, tá bom? É uma pena, porque se fosse aqui no 56 era onde eu gostaria, 55 e tal, 50, onde eu gostaria de comprar mais Bitcoin. Show de bola? Para finalizar, falando aqui sobre os lados negativos, né? E eu acho que tem muito a ver com esse curto prazo que eu tô um pouco com o pé atrás. Long short ratio, quase em 3. Ou seja, a gente não pode assustar se tiver uma queda muito feia. Muita gente entrando, né? E detalhe,
Essa última queda não teve muita queda no Open Interest. O Open Interest ficou de lado e deu uma subida. Então isso é ruim. Né? Ou seja, romper os 66.500, cara, é muito importante. É um primeiro passo. Né? Nós estamos distante disso, mas é um primeiro passo que pode reverter essa tendência de baixa. Por enquanto, extremamente tenso a situação, né? Só que o que é o lado bom? Lembra que eu falei com vocês daquela compra grande que a gente teve e reverteu o preço ali de 250 milhões? Olha a venda. 450 milhões de dólares de delta de venda no fundo aqui, caras. Então, tipo assim, numa boa. Vamos continuar vendendo até chegar num ponto que não tem mais para quem vender. É por isso que esse indicador dá certo. Porque estão vendendo tanto e as instituições estão acumulando tanto que uma hora ninguém mais tem Bitcoin para vender, cara. Né? Pelo menos eu não vou vender meus Bitcoins aqui. Espero que você também não, né? Show de bola? Então isso aqui é muito bom. Divergência bullish. O curto prazo pesa contra, o longo prazo pesa muito a favor. Tá? Eu acho que esse é um bom resumo. Show de bola para finalizar as ordens das instituições. Vou colocar aqui uns 300, 400 aqui. Alguma pressão ali até 62.400, depois nos 61. Uma pressãozinha, né? Nada demais. Não tão boa igual estava no passado, mas é uma zona que se vier aqui, eu vou estar de olho para acumular altcoins, tá bom? Ou um trade no Bitcoin vai ser difícil, mas quem sabe? A gente pode sim cogitar, tá bom? Porque a gente vai olhar bastante pro Fibonacci aqui, né? Se chegar nesse 0,618, cara, eu acho que talvez a gente tenha uma relação de retorno para entrar, né? Os 60 mil dólares e tal, não é um stop tão longo. Então, nós vamos pensar, tá? Mas se for nessa região aqui que tem ordens, possivelmente estarei comprando altcoins. Beleza, caras? Acima não tem nada, né? Então, não seria a coisa mais louca do mundo a gente começar a romper para cima. E só não pode aparecer, né? Porque olha só que foda, cara. A gente tenta romper, aparece 1.300 bitcoins aqui. E o mercado fala, não vamos, né? Então essas ordens são extremamente prejudiciais. Ou seguram sempre? Não. De vez em quando segura, tira a ordem, vai. De vez em quando vara, sim. Mas como você sabe, o mercado é sempre probabilidades, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê dependendo da volatilidade.